Olá, gente linda e abençoada! Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus, aprender com ela. Eu sou a pastora Edeise Carvalho Antunes. Muito obrigada pela tua visualização. Muito obrigada a você que é novo inscrito no canal. Deixa aí o teu like para nos ajudar. Compartilhe os vídeos com quem você ama. Traz mais um para o canal, que todos são muito bem-vindos. E também acione aí o sininho das notificações para receber a informação dos próximos conteúdos, dos próximos vídeos. Hoje eu quero meditar um pouquinho com você a respeito de três personalidades, né? Consideradas os grandes nomes de pessoas importantíssimas que tiveram aí a sua participação nas religiões, nas campanhas de paz, em tantos acontecimentos que houveram aí há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, né? Quero falar com você a respeito de Gandhi, Mahatma Gandhi, de Buda e de Maomé. O que é que esses homens fizeram? Em que é que eles criam? O que a palavra de Deus fala? Contrapondo a algumas crenças desses nomes, né? Dessas pessoas, desses homens que fizeram aí a sua participação de alguma forma, trazendo ensinamentos à humanidade. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Mahatma Gandhi, né? Ele foi criado sobre uma crença que adora um deus hindu. Esse deus hindu chama Vishnu. E ele tem aí uma forte relação com o jainismo, né? É uma religião indiana, né? Porque Mahatma Gandhi ele era um homem que habitava na Índia e cujos preceitos são assim voltados à não violência, à crença de que tudo no universo é eterno, ou seja, nada se acaba. Então, nós temos aí até um vídeo falando um pouquinho a respeito disto, né? Eu vou deixar o link aí na descrição, que você pode também assistir esse vídeo, que é um vídeo anterior, para complementar aí as informações. Então, ele diz, né, o Mahatma Gandhi, ele tinha uma cultura diferenciada. Uma das curiosidades é que ele, um bom tempo, para testar a sua santidade, olha só, para testar que ele era um homem impecável, era um homem que não falhava, ele ficou um determinado tempo com essa prática de dormir nu e no meio das mulheres, das sobrinhas, das primas, todas as moças da família tinham que dormir ao lado dele, todos nus. Então você já começa a ver que tem uma coisa um pouco estranha na linha de raciocínio, né, do Gandhi. Ele foi um homem que ele batalhou muito contra as castas. Nós sabemos que lá na Índia essas castas tem a casta que é mais baixa, a casta que está no meio e a casta da elite, que seriam os ricos, os que têm o poder, os que têm a pele mais clara, aqueles que têm uma condição diferente, que são considerados castas superiores. Então eles têm uma diferença racial no próprio país. E o Gandhi lutava contra isso. Ele era a favor da paz e ele tinha um lema de que o homem que perdoava era um homem que estava acima dos outros e não aquele que tinha o poder aquisitivo. Então tinha uma parte muito boa, mas tinha uma parte um pouco estranha, né? Essa parte dele dormir nu no meio das mulheres. E quem é que pode garantir que não acontecia nada? Eu não garanto, você garante? Então você veja que eu sempre digo que não existe o super cristão, não existe aquela pessoa que está acima de tudo. Acima de tudo é só Jesus. Nós somos falhos e nós temos que lutar dia a dia para nos convertermos e para nos transformarmos e nos fortalecermos na palavra. Bom, o lema dele era de pacifista, né? E ele fundou então aí um pilar de conciliação da luta sem armas, através da sabedoria, através da conversa.
Então, ele notabilizou por lutar pelos direitos dos indianos, né? Ele foi uma pessoa voltada e ele viveu na África do Sul. Então, o Gandhi, ele houve uma época que as leis inglesas estavam oprimindo, né, a Índia. Então ele veio fazer aí um tipo de um boicote para que nenhum produto inglês pudesse ser comprado, adquirido pelo povo. Para quê? Para que eles pudessem sentir o peso, né, e deixar de os oprimir. Então, ele praticamente incentivou o povo a fazer greve de fome, tá? E também que se unissem a favor da causa comum, que seria a independência. Muito que bem. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre que de boas intenções o inferno está cheio, né? Primeiramente, a palavra de Deus diz para nós não mostrarmos a nossa nudez aos nossos filhos, a nossa descendência, a não ter contato visual, né, do seu corpo. E ele infringiu um mandamento de Deus, né? Outra coisa, esse Deus que eles adoravam, né, o Deus hindu, Vishnu, ele tem uma imagem desse Deus, né? Que é aquele que parece um elefante, que tem um monte de braço, um monte de perna. Também faz parte da trindade dos deuses hindus, né? Mais dois deuses. Então, ele foge da palavra de Deus que fala em Êxodo 20. Não tereis outros deuses diante de mim e não se prostrarei diante deles, nem o tereis diante dos teus olhos. Então Deus está dizendo, não faça a imagem de escultura. O povo indiano é um povo muito voltado, né, a essas pinturas desses deuses, a essas estátuas desses deuses. Então, nós vemos que aqui ele foi muito bem nos seus ensinamentos até uma certa parte, mas ele era um homem que adorava um Deus estranho. Ponto. E Buda? O que nós podemos aprender com Buda? O que ele deixou de ensinamento? O que nós temos que colocar de lado? Porque a palavra de Deus diz, observai tudo e retém aquilo que for bom. Que não presta, você coloca de lado. O nome dele é Siddhartha Gautama. E Buda nasceu no século 6 a.C., né? Ele também nasceu no norte da Índia, que hoje corresponde ao Nepal, e ele era um príncipe, tá? Logo depois do nascimento dele, ele foi levado para ser apresentado aos sacerdotes, e ele foi então morar em tipo um mosteiro, né? Tipo como se fosse um convento da época. E ali ele aprendeu todo tipo de lutas, como que eu vou te dizer, da matemática, de todo o ensinamento que existia na época, das histórias, das poesias, das músicas. Então ele foi um homem muito culto. Mas o que ele considerava e o que ele deixou de ensinamento, né? Ele acreditava na reencarnação humana, que as plantas, os animais, os seres humanos, ninguém morre por definitivo, né? Mas que haveria um ciclo, né? Que cada um iria voltando e crescendo no conhecimento, melhorando, tratando as suas deficiências e voltando numa outra época de uma forma melhor. Até eles acreditam que nós não podemos matar nenhum pernilongo, porque de repente esse pernilongo
ele pode ser um ancestral teu, tá? Olha a linha de raciocínio que eles trazem nesta religião, né? Por assim dizer, né? Que é o budismo. Então, ele aceitava que todos os seres vivos, todos cumprem um ciclo infinito. Quer dizer, não tem fim. A palavra de Deus ela é muito clara lá em Hebreus 9:27, que diz: da mesma forma como ao homem está destinado a viver uma só vez e a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Que Deus seria esse que criaria um homem, que o homem vai evoluindo, né? A palavra seria essa, vai evoluindo, vai voltando. Tá aí, Jesus morreu para quê então? Por que ocorreu o sacrifício do Senhor Jesus? Este é um homem que deixou a sua marca, né? Outro homem também, que aí já vem de uma forma diferente, foi Maomé. Maomé, o que ele pregava? O que ele ensinava? O que aconteceu com Maomé, né? Ele pregava, sim, a existência de um só Deus, que tem o nome, pelos árabes, de Alá. Agora, uma curiosidade. Nem todo árabe é muçulmano. Muçulmano era Maomé, que trouxe essa religião, tá? E a incumbência dele era que houvesse, então, a conquista de Meca. Eles começaram a peregrinar para fazer as suas orações em Meca. Então, o Maomé, ele passou 23 anos recebendo revelações de Alá, ou de Deus, né? E ele pregava que só existe um Deus criador. Então, realmente, ele pregava correto. Mas ele veio aí trazer alguns ensinamentos, e ele diz que recebeu isso da parte de Deus. E nós vemos que existe uma lei chamada de Sharia, que esse nome significa o caminho claro para a água. É uma lei islâmica, né, que rege aquele povo, né, uma boa parte daquele povo, e ela ensina como eles a fazerem os seus negócios, nos contratos comerciais, a resolver pendências de heranças, todos os aspectos cotidianos, inclusive as proibições, né, nos alimentos, nas suas práticas, em relação ao casamento, ao namoro. E existe também a parte de punição ao crime. É aquele roubou, né? Perde aí aquele membro a qual foi o veículo usado para fazer, né, aquela ação errada. Então, eles têm uma lei drástica para aquelas pessoas que cometem tais atos. A Bíblia, né, do povo muçulmano é chamada de Alcorão. Então, foi através de Maomé que foi escrito o Alcorão, e eles têm sim uma crença, né, de um só Deus, como Israel também tem, o povo de Israel também tem, e só que eles têm essas peculiaridades. Agora, o que eu quero dizer para você é que todos esses homens importantes morreram, mas só teve um que não ficou morto, não ficou no túmulo, que é o Senhor Jesus. Que ele é considerado como um grande profeta por muitos dessas pessoas que praticam essa religião. Mas o Senhor Jesus, ele disse que ele veio para dar vida e vida com abundância. E a lei dele, né? O Novo Testamento do Senhor Jesus, ele é um testamento da graça, porque ele pagou o preço para que nós não precisemos ficar com essa preocupação de que eu vou morrer e eu vou retornar, eu vou reencarnar. Não, ele já garantiu a nossa entrada na Jerusalém de Deus, na cidade santa, que ele disse assim: olha, eu vou para o Pai e vou preparar lugar, para onde eu estiver, você esteja comigo também. E a palavra de Deus, ela faz uma pergunta: ó morte, aonde está a tua vitória?
Onde está a vitória da morte? Porque Jesus ressuscitou. Estes homens morreram e permanecem mortos. E quando Jesus voltar, cada um deles vai ressuscitar para prestar conta do que fizeram em oculto, porque nós não sabemos da vida particular desses 3 homens, né? Sabemos do que é contado. Nós vemos aí que houve agora um grande escândalo, né? De um monge hindu que ele estava praticando, né? A pedofilia. Então nós não sabemos esses 3 homens, grandes homens aí que morreram, o que eles praticaram em oculto. Nós temos algum conhecimento do que eles deixaram, das suas crenças, dos seus ensinamentos, mas eles vão ressuscitar e vão prestar contas a Deus das suas práticas e até mesmo daquilo que eles ensinaram. A palavra de Deus, ela tem um versículo maravilhoso que diz que aquele que ensina a verdade brilhará como uma estrela. Você acredita que esses 3 homens, eles brilharão como uma estrela? Você acredita que eles falaram realmente do coração de Deus para os povos que estavam ao redor deles e até hoje para aqueles que creem nas suas doutrinas? Então, há aí uma grande diferença desses 3 homens para Jesus, porque o Senhor Jesus, sim, pagou o preço pela nossa redenção e ressuscitou. Nem a morte pôde detê-lo. Então, eu quis deixar essas curiosidades aí para o nosso conhecimento, para que conheçamos um pouco mais sobre as religiões, né, que existem, e que você possa deixar o teu comentário. Peço também que você deixe a tua sugestão para os próximos vídeos. Daqui para frente nós teremos vídeos mais próximos um do outro, né? Nós fizemos aí uma viagem a trabalho e agora retornamos e vamos dar continuidade ao estudo da palavra de Deus. Eu te convido também a visitar a minha página Reflexo da Glória. Amanhã nós teremos palavra lá no Facebook. Você também é muito bem-vindo. Deus te abençoe grandemente e fica para ti um forte abraço da pastora Deise. Até o próximo vídeo.